O que você acha que vai acontecer com o Brasil agora, com o governo, nesses últimos meses aí de mandato que resta para o governo? O que você acha? Esse governo não vai ter últimos meses, ele tem semanas. Esse governo vai ser engolfado por uma crise internacional que ele próprio criou. As audaciosas medidas que os neoliberais de Pedro Parentes na área do petróleo, dos derivados de petróleo, aumentando aceleradamente os preços do diesel, da gasolina, do gás. Essas medidas do Pedro Parentes vão fazer explodir a partir do que aconteceu com a crise dos transportes no Brasil, com a greve dos caminhoneiros, vai fazer explodir os mercados mundiais de commodities. Você vai bloquear a saída de commodities brasileiras, sobretudo de soja e de milho, para o exterior e sobretudo para a Bolsa de Chicago. Então, isso vai implicar uma subida de preços no mercado internacional da soja e do milho, mas contrarrestada pela queda dos preços em função da medida adotada por Trump para retaliar os chineses ou então tomar medidas nacionalistas contra a China. Isso aí vai implicar você afrouxar o mercado americano de soja principalmente. No Brasil e Estados Unidos são os dois grandes produtores e exportadores mundiais de soja. Então, você vai ter duas variáveis interagindo. Nos Estados Unidos, a soja baixando de preço por causa da briga comercial com a China. No Brasil, subindo de preço por causa da greve dos caminhoneiros e do lockout dos donos de transporte da soja, porque eles estão indignados com a tabela de preços mínimos divulgada pelo governo. Então, essas duas tensões, quer dizer, essas duas coisas, uma confrontando a outra, quer dizer, um país puxando a baixa, outro país puxando a alta, vai criar uma tensão e uma instabilidade tremenda nos mercados especulativos. Isso não tem, como a gente sabe da matemática, até uma da matemática não muito difícil, quando você tem duas variáveis em interação, você não consegue ter equilíbrio, não vai haver equilíbrio. Então esse mercado vai ficar doido, vai ficar louco, a partir desta semana agora. E não tem muita... Quer dizer, o que admira é a total, vamos usar uma palavra forte, né? Total imbecilidade dos economistas de mercado que não entenderam isso que está acontecendo. Né? Então, melhor ainda, porque o sistema financeiro especulativo vai explodir em escala mundial. Isso vai ser melhor ainda, você acha que vai ser bom o sistema explodir, porque não vai impactar a gente também negativamente, a nossa economia? Vai impactar os agentes especulativos, mas aqueles que estão amarrados na economia real vão se beneficiar e vão viver tranquilamente, produzindo, vendendo, sem problema. Agora, quem está amarrado na especulação de bolsa, na especulação de mercado, vai quebrar. Alguns vão se safar porque cai fora antes e não volta para o mercado, mas a esmagadora maioria dos especuladores vai ser fritada nesse processo. E você disse que o preço da soja vai aumentar, né? Nesse caso, isso também não pode ser que reduza, por exemplo, a questão do lockout dos latifundiários, que vai aumentar o preço, os grandes produtores de soja, já que vai aumentar o preço da soja, eles podem tentar reduzir também o nó, né, o travamento nos transportes. Não, o problema do transporte é complicado, porque só se aumentar muitíssimo para você cobrir o valor do frete que foi estabelecido na tabela oficial, tá certo? E mesmo assim, quer dizer, você teria problemas, porque se essa coisa acontecer, por exemplo, sem um reajuste no mercado do diesel, isso pode implicar tensões adicionais no mercado. Na verdade, isso só tem uma solução.
só teria uma solução: reduzir os preços do diesel, importando dos combustíveis, na origem, na refinaria da Petrobras. E é aí que começou o problema, quando você sobe o preço do diesel, tá certo? Isso aí gerou a reação dos caminhoneiros. A reação dos caminhoneiros gerou também uma reação de empresários, que estavam, nesse caso em particular, da época, associados aos caminhoneiros. Tanto assim que muita gente diz, não, isso aí é um lockout também, na verdade é um lockout. Na verdade, os interesses eram comuns, até esse ponto. Os interesses divergiram na medida que você deu um subsídio de 46 centavos e não compensado com aumento de tributo, o que é um absurdo, mas enfim, compensado. Mas isso não chegou a todas as bombas. Os caminhoneiros continuaram indignados com essa coisa. Mas mais do que isso, criaram uma tabela de fretes mínimos. Né? A tabela de fretes, os empresários inviabilizam. Na verdade, a tabela inviabilizou o preço da soja para... Que era tabelado internacionalmente. O preço tabelado por Chicago, né? Não, não é tabelado. Ele é arbitrado por Chicago. Isso. Na Bolsa de Então ela inviabilizou o preço de Chicago, né? Exatamente. Porque ela explodiu o preço de Chicago. Explodiria se houvesse transporte. Sem transporte, você simplesmente fica com a soja lá ensacada, né? Lá nos armazéns, e apodrecendo. Né? Na verdade, você tem já muitas esmagadoras de soja, sobretudo em Mato Grosso, que pararam há semanas, por causa da tabela. Porque o que eles fizeram? Fizeram a tabela. A tabela desagradou aos produtores, tá certo? E agradou aos caminhoneiros, tá certo? Bom, ao desagradar os produtores, você criou um problema no mercado, um problema em que era praticamente impossível você processar a soja. Você não recebia por caminhão, não destinava ao mercado por caminhão a soja processada. Ficou tudo guardado, ficou tudo nos armazéns. Isso aí não chega, não tem como chegar ao mercado, aos preços do frete que estão aí. Não chega ao mercado, aos portos brasileiros e daí para Chicago. Em consequência, o mercado em Chicago fica sob aquela tensão que eu falei, quer dizer, por um lado, as medidas nacionalistas do Trump, levando como consequência a reduzir o preço, porque a China para de comprar. O preço americano, né? Exatamente. A China para de comprar nos Estados Unidos. E o brasileiro, né, aumentando o preço, mas não transportando. Então, é uma situação insolúvel, quer dizer, qual é a solução? Aumentar os preços do diesel na origem. Senão não tem jeito. Aumentar o preço do diesel na origem? Aumentar não, diminuir o preço do diesel na origem. Claro que diminuir, desculpa. Então, você tem que diminuir drasticamente esse preço. Porque aí você concilia as necessidades dos caminhoneiros, que estão no limite de baixa, né, de subsistência, com os interesses do patronato, né, dos produtores de soja e dos grandes comercializadores, que são todos internacionais, né, Cargill, não sei mais quem é. Então, essa que seria a solução. Né? Você pode perguntar o seguinte, então por que não adota? É tão simples assim. Qualquer economista de quinta categoria sabe isso. O problema é que nós temos um bando de economistas, não de quinta, mas de 15ª categoria, que não consegue ver isso e não consegue aconselhar o governo. E estão todos, na verdade, amarrados na questão do neoliberalismo. É o mercado que vai ditar as coisas. O mercado é que dita os preços. Não pode ser arbitrado pelo governo. Na verdade, isso é uma falsidade. Não há mercado competitivo no mundo, exceto alguns produtos. O mercado mundial é regulado por monopólios e oligopólios que ditam os preços. E aqui no Brasil, no caso dos combustíveis, era a Petrobras que ditava os preços. Resolveram fazer essa besteira
de vincular os preços ao mercado de Chicago e dos Estados Unidos. Essa que foi a questão. E isso desencadeia o processo. Esse processo me lembra muito o Shakespeare, né? Uma quadra atribuída ao Shakespeare na peça de Henrique III. Né? Ele dizia mais ou menos o seguinte: por causa de um prego, perdi o cavalo. Por causa do cavalo... Não, por causa de um prego, perdi a ferradura. Por causa de um prego, perdi a ferradura. O cara da ferradura perdeu o cavalo. Por causa do cavalo, perdi a batalha. Por causa da batalha, perdi a guerra. Por causa da guerra, perdi o reino. E tudo por causa de um prego. O prego em questão chama-se Pedro Parente. E o seu patrão. E o reino em questão é o Brasil. Então você acha que o Pedro Parente vai fazer a gente perder o Brasil? Na verdade, é um pouco mais. Ele não vai fazer o Brasil perder o Brasil. Ele vai explodir o mercado financeiro internacional. E isso, de certa forma, nos salva. Porque nós temos economia real. Eles não conseguiram destruir ela toda. Eles estavam montando um esquema para destruir a economia real no Brasil. Ficar tudo de especulação. E ligado aos mercados especulativos. O que é o mercado de commodities? Que é ligado diretamente ao mercado especulativo. Eu estou falando não no mercado físico, de venda e compra de produtos físicos. Eu falo dos derivativos, swap, futuro, tudo isso. Né? Esses derivativos é que caracterizam o mercado como extremamente especulativo e extremamente indefinido. Enquanto os grandes que se movimentam nele vão definir os preços, tudo bem. Agora, quando os grandes não conseguem definir os preços, como é o caso, não tem como, são muitas variáveis envolvidas, vai explodir tudo, sem dúvida alguma. Tá certo? Você está pensando o quê? Você está refletindo? Estou pensando, se explodir tudo, a gente vai começar o quê? Construir o quê depois disso, então? Vamos voltar para a economia produtiva. Primeira coisa a fazer: reduzir os preços dos combustíveis. Primeira coisa. Segundo, lançar um grande programa de recuperação da economia. Coisa que este governo não fez nem 1 centímetro. Você não tem uma iniciativa desse governo, nenhuma, para reduzir o desemprego. Todas as medidas dele, econômicas, na área social, foram para aumentar o desemprego, que foi inclusive a reforma trabalhista. Foi para aumentar o desemprego, como se verificou, sobretudo o desemprego no mercado formal. Então, o que vai ser feito, e tem que ser feito, é derrubar esse governo e entrar com um programa expansivo, dirigido pelo governo, dirigido pelo Estado, para recuperar a economia, recuperar o emprego, né? Recuperar a esperança da juventude, que está sem esperança. Agora todo mundo quer ir embora para Portugal, o que é ridículo. O que é Portugal? Por que Portugal, um país pequeno, sem recursos naturais, por que ela é melhor que o Brasil? Essa melhora se deve exclusivamente ao fato de que Portugal rompeu com o programa neoliberal, enquanto nós nos enterramos nele. Essa que é a grande questão. Então, você estava falando o que teria que ser feito, quer dizer, tem que ser feito basicamente isso. É um programa keynesiano de retomada da economia. Simples de fazer. A gente sabe tudo. Nós sabemos tudo. Nós, os keynesianos, faríamos uma virada no Brasil em 2, 3 meses. Nós reduziríamos a taxa de desemprego em 6 meses à metade. E depois reduziríamos o resto. É claro que nem tudo pode ser feito de uma hora para outra. Né? Tem uma certa rigidez, né? Sobretudo num sistema desse que está empedernido. Mas é uma questão de virar a economia de uma vez. E nos permitir, de uma forma relaxada, comemorar a vitória da nossa seleção na Rússia. Porque do jeito que está, são acidentes como o de hoje,
nos, nos permitiu ficar alegres com a partida, porque o primeiro tempo, como todos viram, foi muito ruim. Mas como Deus é brasileiro, deu uma virada no segundo turno. E como Deus é brasileiro, nós vamos virar a economia brasileira. Para isso, é fundamental derrubar o Temer e, derrubando o Temer, montar uma equipe econômica, não com esse Maia, que é outro neoliberal, não com o Eunício, que é outro neoliberal, não com essa presidente do Supremo, que é outra neoliberal. Quem sabe o que é, se é neoliberal, se não é neoliberal, não sabe nada de economia, né? E eu comentava ontem com o senador Requião, que o presidente eleito do México, de esquerda, que é presidente de esquerda, a primeira coisa que fez foi decretar o Banco Central independente, que é um absurdo. Quer dizer, comentava com o Requião, olha, eu sempre tenho te falado o seguinte: não dá presidente da República que não entenda de economia. Isso dava no passado, quando as economias estavam estabilizadas relativamente. Hoje não dá, tem que saber economia, porque senão é enrolado pelos economistas neoliberais. Esse é que é o problema. Então tem que saber. Elegeram um candidato progressista no México e de repente o cara inventa, Banco Central independente, ou seja, para entregar o mercado financeiro aos bancos privados. Isso é que é Banco Central independente. Ele não sabe o que é, porque não tem conhecimento de economia. Aqui a gente tem poucos candidatos com conhecimento de economia. Tem que aparecer quem possa fazer isso. Não dá para continuar do jeito que está. Tem que virar, né? Se me perguntassem, nós estamos em uma situação de emergência e você tem que apontar nomes. O nome que eu aponto como grande candidato à presidência da República é o Roberto Requião, é o senador. Ele sabe economia, sabe economia. Ele conhece profundamente economia keynesiana. Ele não precisa de ser economista de carteirinha, não precisa de ser economista de tabela, não precisa de ser economista de planilha, tem que ser economista política na tradição, economista político na tradição de Smith, Ricardo e Marx, que são os grandes economistas clássicos, e mais na era moderna, no avanço da era moderna, no século XX, Keynes. Galbraith. E o Galbraith já é um refinamento, né? Mas o grande economista do século XX foi o Keynes. Esse foi o grande economista. E tem um grande economista que é importante a gente conhecer também, que é um pouco conhecido, porque quando ele emergiu já tinha uma dominância muito grande dos neoliberais no mundo, é o Abba Lerner, que tem uma teoria chamada de finanças funcionais, que dá com clareza absoluta a economia keynesiana. Então nós temos um governo que não sabe muito de economia. Nós temos um governo que não sabe nada de economia. Nada. Completamente ignorante de economia. O que o Moreira Franco sabe de economia? O que o Padilha sabe de economia? O que o Temer sabe de economia? Esse não sabe nem de constituições. Ele diz que é constitucionalista, mas derrubou a presidente da República, que não tinha nenhum tipo de problema constitucional.